Está no ar Adjuntos, o podcast coletivo. Rua da Margem. Histórias, cenários e personagens de Porto Alegre. Com Paulo César Teixeira. Imagine a cena, o palco cercado de arame farpado. O cenário era um lixão coberto de folhas de jornais. Dali, personagens maltrapilhos arremessavam pedaços de carne crua, como se fossem vísceras humanas em direção à plateia. Não tinha mesmo como se esquivar. Quem estivesse na plateia ficava encurralado numa fileira única de cadeiras entre a cerca de espinhos e a parede do teatro. Pouco depois, os atores ultrapassavam os limites do palco para se acomodar literalmente no colo dos espectadores, que tinham vindo ali para conferir a estreia do grupo Oi Nós Aqui Través, um dos mais importantes do teatro contemporâneo no Brasil e também um dos mais longevos. Aquela noite era a noite de 31 de março de 1978. E eu estou aqui hoje no podcast do Rua da Margem, no canal Adjuntos, com o Paulo Flores, fundador do Oi Nós Aqui Través. E aí, Paulo, tudo certo? Olá, Foguinho, tudo certo. E era mais ou menos isso, né? Foi um verdadeiro escândalo na cena cultural porto-alegrense do final dos anos 70. Na realidade, foi uma montagem e o aparecimento do grupo muito polêmico, onde a gente levantava várias questões sociais, políticas, comportamentais naquele momento. E se a gente pensar, é o período ainda ditatorial no país, né? De muita repressão ainda policial. Na ditadura militar, exato. Como era o nome da peça? Era 2 peças curtas que faziam parte dessa primeira encenação do Oi Nós Aqui Través. Era a Divina Proporção e aí a Felicidade Não Esperneia, Patati Patatá, de autoria de um dos formadores do grupo, que era o Júlio Zanota. O Júlio Zanota Vieira. Isso. E falavam da especulação imobiliária. A gente está vivendo hoje muito intensamente. Que de lá para cá só ficou pior, só né? Piorou. Só piorou. E já se apontava isso. E a questão da mecanização da medicina, essa forma desumanizada da medicina tratar os seres humanos. E, bom, outra coisa que também só se agravou de lá para cá, né? Essa peça, essa estreia foi no Teatrinho da Ramiro Barcelos, né? Entre a Cristóvão Colombo e a Farrapos. Isso. O nosso endereço era a Ramiro, né? 485. 485, isso. Que hoje desapareceu esse número. Não existe mais. O prédio existe, é reformado, mas o número não. O endereço acabou. E ali também rolava, não sei se foi antes ou depois, shows de rock, né? Não, já no momento que o Oi Nós ocupou o espaço, alugou, né? Um espaço alugado, como tem sido a nossa triste história do Oi Nós Aqui Través. A gente há 46 anos aluga espaços para desenvolver da maneira mais independente possível o nosso projeto artístico. E na época a gente alugou aquele espaço, era uma antiga boate que se chamava Las Piedras, por isso Por isso a cenografia
das pedras nas paredes que a gente não retirou e assumiu aquilo. Incorporou e chamou o nosso teatro como um teatro de pedra nas veias. Né? Tinha na tudo época, a ver. Fazia essa referência ao ácido, né? A viagem também a questão do ácido lisérgico. Que hoje LSD. Pedra é outra coisa, né? Mas na época era tinha essa conotação transcendência. também. Transcendência, né? A gente queria um teatro de transcendência, né? Que fosse político, né? Mas que envolvesse o espectador na sua sensibilidade, né? Que não fosse baseado na palavra, né? No texto falado, mas muito mais nas imagens e envolvimento mesmo direto do público. Por isso que algumas vezes foi visto como agressão à plateia, era um chamamento à saída do público da sua posição passiva. Esse rompimento do palco com a plateia, né, era uma coisa bastante nova naquela época, na cena teatral de Porto Alegre, né? Eu tenho conhecimento, eu não assisti, mas eu tenho conhecimento de que houve uma experiência anterior, em 1969, do Luiz Arthur Nunes, no Salão de Atos da URGS, que fez uma espécie de happening, que se chamava Homem, Variações sobre o Tema. O Luiz Arthur, que hoje está há muito tempo, né, radicado no Rio de Janeiro e tal, essa talvez teria sido a primeira experiência vanguardista desse tipo de teatro na cidade. Depois, já em 77, quer dizer, um pouquinho antes, né, da fundação do Oi Nós, a Ana Maria Taborda também montou a Morta, do Oswald de Andrade, que tinha também uma conotação de aproximação com a plateia, de rompimento desse isolamento entre a plateia e o palco, né? E essa montagem eu assisti no Teatro de Câmara. E eu me lembro que a gente entrava no teatro e um ator, que era o Júlio César Saraiva, estava dentro de um caixão, né, recebendo a plateia. E uma outra curiosidade é que o Caio Fernando Abreu, houve essa peça da Taborda que criou muita polêmica na cidade, e o Caio Fernando Abreu, em solidariedade a ela, assumiu a bilheteria, né, para um gesto assim, de apoio, né, porque houve no próprio meio teatral houve muita contestação. Então, a cidade era um pouco provinciana em relação a esse tipo de atitude mais vanguardista no teatro, né? Eu acredito que continua sendo, né? Mas naquela época pior. Essas experiências, né, que tu relatou, certamente elas influenciaram muito na ideia do Oi Nós Aqui Travês, né? A ideia de um grupo que se apropriasse de tudo que estava acontecendo em outros países, na Europa, Estados Unidos, na América Latina como um todo, que certamente tinha uma proposta muito mais avançada que o teatro que a gente via naquele momento, 77, quando o grupo começa a ser gestado, que é um momento ainda de muita censura no país. Exatamente. A gente está vivendo a ditadura civil-militar de 1964, e mesmo que a gente hoje, olhando para trás, a gente diz, é o momento final da ditadura, mas ainda existia essa ideia do Estado policial, do medo. Era muito forte, né? Muito forte ainda. Então, dentro desse contexto que surge o Oi Nós Aqui Travês, e a gente buscando trazer referências de todo o teatro revolucionário que acontecia no mundo, dentro das nossas possibilidades, que eram muito poucas naquela época. Até de informação, né? De informação. Imagina que não tinha, obviamente, não tinha internet. Não tinha nada. E a própria censura de livros. Muito difícil. Chegar um livro ou uma notícia de jornal, às vezes, como é algo do exterior, eles publicavam, aí tu ficava sabendo que foi dessa ou daquela maneira, né?
E então é um momento bem difícil. Mas é curioso que, obviamente, que é um teatro político, né? A escolha da data de 31 de março não foi por acaso, né? A data de estreia da primeira montagem do Oi Nós. Mas era um teatro político também, já com uma cabeça... Não era um teatro ortodoxo, né? Um político ortodoxo, né? Tinha influências de outras vertentes revolucionárias, até no sentido do comportamento, né? No sentido da própria linguagem, né? Quais eram as principais influências que habitavam a cabeça de vocês? Eu acho que o Oi Nós Aqui Outra Vez nasce dentro de um contexto onde a contracultura, essa ideia é muito forte, tá? E em contraposição a um pensamento mais marxista ortodoxo, tá? Então existiam grupos que faziam um teatro social engajado. Teatro de arena, talvez? Isso, podemos citar, né? Uhum. Mas que dentro da sua concepção estética ainda estavam dentro dos parâmetros de uma cultura burguesa. Então, Oi Nós Aqui Outra Vez, junto com outros grupos, né, do país todo, já caminhavam por outra maneira de ver, outra linha de pensamento estético. Né? E já colocavam em prática isso, né? Claro, porque como estava numa luta contra a censura, se falava muito do valor da palavra, já que a palavra tinha sido censurada. Né? Sim, e não que a gente fosse contra esse movimento, mas também já desde o início do Oi Nós se acreditava que teatro não era só a palavra falada, né? Que existia, as ideias iam ser transmitidas, né, por outras formas, né, que o teatro tem. Né? Então, era uma linguagem a valorização ampla, né? Do corpo do ator ou do atuador, como a gente chama, né? Então a questão assim muito mais do gesto, do corpo, da imagem, tomavam uma forma muito maior do que a palavra falada. Já que a palavra falada a gente entendia que era muito possível a manipulação. Né? E era também uma forma de limitar o teatro, né? Centrar na palavra, né? Nesse sentido muito do Artaud também, né? A influência do Artaud, que é o criador da Teatro da Crueldade, né? O francês. Também do Living Theatre também, uma coisa. Que são todos uma grande influência para o Oi Nós. Né? Zé Celso, do Teatro Oficina, também, também. Né? Fervilhava nesse caldeirão aí de influências. A gente, na realidade, quando forma o Oi Nós, e o Oi Nós, desde a sua formação, tem, vamos dizer, como musa inspiradora o Antonin Artaud, a gente não tinha nenhuma tradução em português no Brasil. A primeira vez que eu li o Teatro em Seu Duplo era em versão espanhola. Né? Tu vê. Acho que tem uma ideia das restrições. De, né? Como que tudo era mais complicado. Né? E acho que o Oi Nós traz, né, inovações na dramaturgia escrita, né, por pessoas aqui de Porto Alegre, como o Júlio, como também trazer o Fernando Arrabal, uma figura internacional, né, que tinha essa ideia de um teatro artaudiano na sua escrita, o José Vicente, né, do centro do país, que também tinha uma preocupação, né, de uma renovação da dramaturgia. A gente montou um ensaio selvagem, a gente trouxe a dramaturgia... Isso só para falar nos primeiros anos, trouxe a dramaturgia naquele comecinho, né? Da América Latina, com o Teatro Aleph, que estava exilado na época, perseguido pela ditadura do Pinochet, do Chile, né? Então é essa mescla, né, que vai contribuindo para a formação
do Em Nós Aqui Travessa. E nesses primeiros tempos, vocês também tinham uma atitude de rebeldia frente às pessoas que já faziam teatro, né? Então, houve alguns episódios em que vocês participavam, entravam num espetáculo de outras pessoas como plateia, e no meio da peça vocês interferiam de alguma maneira, né? Vocês interferiam no andamento da peça, né? Isso aconteceu algumas vezes, não foi isso? Na realidade, tu relembra algo que até as pessoas nem mais falam sobre isso, mas no momento, assim, são ações que, se a gente pensar, né, tem todo o envolvimento com o dadaísmo, né? Eram ações de guerrilha teatral. Isso, mas baseado em ações dadaístas lá dos anos 20, né? Então, o que a gente pensava era discutir a característica de cada linguagem, né? Linguagem do teatro. É uma linguagem onde ela pode sofrer a influência externa, né? Já que é um acontecimento ao vivo, né? Então, isso que a gente queria, naquele momento, colocar à prova. Os artistas de Porto Alegre estão preparados para esse tipo de discussão, né? A arte teatral, que é algo que acontece ao vivo, e ela pode sofrer interferência. Isso era uma discussão. Externas. Como reagir, como enfrentar E a gente tinha uma discussão sobre isso, né? Não só nós, era um movimento talvez que, claro que na época não era esse movimento que existe hoje do WhatsApp, todo mundo está conectado, sabe o que vai fazer. Não, era cartas. Tá? Sim, trocava correspondência. Isso, correspondência. E existiam alguns grupos que foi muito importante na história da performance brasileira. Viajou sem passaporte de São Paulo. E naquele momento havia a ideia de fazer interferências em espetáculos, né? Foi uma coisa combinada com... Não. Começou a ser. Só que houve... Na nossa, a gente não sabia da existência deles. Ficou sabendo depois. Depois que vocês fizeram a ação. Era uma sincronicidade. Então, já estava acontecendo em outros lugares e a gente estava conversando. Daí a gente queria lançar um manifesto sobre essas questões, né? Isso é 79, o grupo com menos de 2 anos de existência. Aí a petulância. Teve um ator que acabou realizando o Adalto Ferreira. Já falecido. Já falecido. Ele fez essas interferências, primeiro de uma maneira discursiva, que não era o nosso objetivo. No meio da peça, ele levantava e fazia um discurso. Fazia um discurso. Aconteceu no Liberdade, que era uma montagem do Carlos Carvalho, do texto antiga do peça do Milor Fernandes, que naquele momento, então... Havia a remontagem de peças que tinham sido importantes no período da ditadura. Então, uma retomada, né? Daí a gente queria discutir que nós tínhamos que ir à frente, nós não tínhamos que ficar olhando ao passado. Isso era tinha que avançar a luta. Avançar a nossa discussão. Aí o Adalto foi. Aí depois tinha uma peça com todo o glamour de vanguarda, que era da Irene Britsky. Frankenstein. Isso. E aí ele fez uma intervenção teatral mesmo, que certamente os atores poderiam ter... Mas ele subiu no palco? Subiu. Aí era interferência mesmo, direta, teatral, com um personagem no mesmo clima que estava acontecendo a cena, que era toda lenta, muito lenta, câmera lenta. E aí aconteceu o escândalo, né? Porque fechou as cortinas. Interrompeu o espetáculo.
houve o pedido de desculpa enquanto tentavam dispensar o Adalto por trás do teatro de câmara. Nós não estava presente, tanto é que o grupo individual. Não estava. Sim, ação individual. Isso, na real, ele foi à frente de uma ação que poderia ter tido talvez um resultado mais efetivo. De uma maneira efetiva em termos de discussão, né? Daí, claro que a gente assumiu o que ele tinha feito e houve uma grande discussão na cidade e até briga com o Plínio Marcos. Pois que depois disso, para culminar Logo esse depois. processo todo, logo depois veio o Plínio Marcos, né? Sob o signo da discoteca, Isso. né? Uma peça no Teatro de Arena. E ele já estava, quando ele já estava antenado, sabia o que tinha acontecido. E quando ele viu que vocês estavam na plateia... E foi ele sem querer a nossa ida a assistir o Plínio Marcos. Foi sem querer. Porque mesmo que eu... Não, ali no Teatro acho que um de Arena, no dramaturgo importantíssimo, né? O Plínio Marcos, sem dúvidas, né? Ele foi fundamental, né? Nesse momento, né? Da dramaturgia. Como teatro de combate, a ditadura e tal, né? E não de denúncia, né? Denúncia da miséria. Né? Da questão social, né? Além da questão da ditadura, a questão social. Isso era muito forte. E aí ele monta esse texto, que é um texto menor dentro da dramaturgia, né? Que ele fez, que é, né? Tipo Navalha na Carne, que é algo, 2 perdidos numa noite suja. E aí ele traz esse texto já nesse embalo de escrever texto para a própria sobrevivência, né? Artística, né? E por um acaso das pessoas que estavam envolvidas com a nós pintou a faixa lá na frente do Arena e recebeu 6 convites e nós fomos. Mas nunca imaginamos interferir ali. Não era a ideia. Não era. E aí houve uma provocação no início da peça, antes de começar. E quando acabou a peça... De quem fez a provocação? O Plínio Marcos. O próprio Plínio Marcos. Da mais baixa qualidade possível. E aí, quando acaba a peça... Consta que ele chamou o pessoal do Oinóis de fascistas e piolentos. Isso, porque eram cabeludos, né? Os cabeludos eram piolentos para o discurso fascista, né? E ao mesmo tempo ele chamava... que nós éramos fascistas, que nós invadíamos as peças e não sei o quê. E aí, no final, como havia um debate, que geralmente o debate do Plínio Marcos era ele falando só. Né? O monólogo. Mas ficamos, né? Até porque a gente achava que estava investigando uma estética assim... que havia mais questionamentos do que uma peça assim, mais convencional que ele apresentou, com um tema de uma violentação de uma mulher, coisa assim, que era contundente, mas a dramaturgia, na real, era bem... Tanto é que é uma peça que não se escuta falar. Né? É verdade, até pelo nome, né? Sob o signo da discoteca, não é uma peça das mais conhecidas dele. Não é conhecida, né? Porque Mas aí, durante o debate... E aí, no debate, em vez de haver debate, ele veio de novo. Acusações. Então, quando uma pessoa levantou, que foi o Adalto, que levanta, ele empurra o Adalto. E aí, sim, aí foi uma pequena baixaria ali, né? Porque né? E o pior é que eu era naquele momento o Arena estava sendo passado para a Associação de Artistas e eu fazia parte da Associação de Artistas, né? Então nós estávamos discutindo como é que ia ser organizado o teatro, coisa assim, né? Porque o teatro era do Jairo, né? Estava tentando vender o teatro e naquele momento havia uma promessa de compra do teatro, numa tríplice compra, governo federal, governo estadual, governo da cidade. Estava em negociação tudo esse só processo. que o governo do estado e do município não entraram, e aí não se efetivou.
E aí eu fazia parte dessa... Hoje pertence ao governo do Estado. Hoje é do Estado, isso. O incidente acabou repercutindo nessas reuniões, né? Não, acho que não, porque era bem no início e eu fazia a única coisa que eu gostaria agora de falar, que eu fazia parte do comitê, então eu tinha que ficar no Arena, porque eu tinha uma reunião à meia-noite. Depois da confusão toda. E o Marcos também, então era um desconforto ali, né, entre dois grupos. Mas esses episódios todos, eles mostram também de como o Oinóis representou uma rebeldia dentro da própria rebeldia que havia, né? Dentro do próprio teatro de contestação, o Oinóis era incômodo, né? Porque ele trazia posições que não eram familiares, né, ao pessoal que fazia teatro, ao público e a tudo que envolvia, né, a produção de cultura naquele momento, né. Isso um pouco assim de uma juventude, né, uma juventude insolente, né, atrevida, né, que tinha coragem, né, de questionar não só o governo de uma ditadura militar, mas também o próprio ambiente viciado que havia, né, dentro do fazer da cultura da cidade. Na realidade aconteceu isso, né? Em vários eventos a gente criava uma forma de discutir essas questões, né? Teve a mostra de teatro gaúcho da Assembleia Legislativa, né? Em 78, que a gente foi um grande happening que aconteceu dentro daquele, né, teatro a sala Dante Baroni, né, onde acontecia a cena por todos os cantos, né, da plateia, né, e onde depois houve um discurso irreverente. A gente procurava trazer essa discussão, né, porque na realidade, o Oinóis aqui talvez via esse teatro social, né, que se falava na época, né, e mesmo a esquerda, né, do pensamento marxista que predominava aqui em Porto Alegre, muito careta nesse sentido dos costumes, das ideias mesmo, né, do seu dia a dia, né? Porque tudo parecia que no dia de amanhã as coisas iriam mudar, mas sim, por enquanto vamos continuar sendo burgueses, né? E a gente contestava isso diretamente em todos os, né, e o incrível é que aparentemente, né, com uma atitude mais juvenil, né, que poderia ser até interpretada como uma inconsequente, né? E no entanto o Oinóis tá aí, vai fazer 50 anos daqui a pouco, né? Quer dizer, toda aquela energia toda se transmutou num trabalho longevo, né? Extrema qualidade e consolidado, né? Quem diria naquele momento, né, que aqueles piolhentos, né, rapazes e meninas piolhentos iriam construir uma trajetória assim tão consolidada, né? Tão consistente, né? O teatro, não só o teatro daqui de Porto Alegre, do estado, mas do Brasil, né? E o curioso também é que já naquele momento também, como outra maneira de expressão, de que vocês estavam à frente do tempo, né? As primeiras encenações de rua de vocês são em manifestações, são em passeatas e protestos, né, que aconteciam na cidade e que tinham como tema a questão ecológica, né? E a questão da bomba, porque o Brasil estava naquela discussão de ia construir uma bomba ou não ia construir uma bomba nuclear, né? E vocês já participavam no início dos anos 80 isso, né? E que vai acabar gerando o teatro de rua, que é outra vertente muito forte, né, do trabalho de vocês. Na realidade, já no final dos anos 70, a gente tem a ideia, né, quando a gente procura esse texto do latino-americano, que a gente vai nomear de O Rei Já Era Parará Timbum Bum, do Aleph, do Chile, né,
um grupo exilado na época, e a gente já tem essa vontade de levar essa encenação para espaços abertos. Começa a experimentar dentro de escola, de universidade, e aí existe uma grande repressão pela nossa Universidade Católica, que inclusive expulsa alunos, né? Que foram as pessoas que organizaram a apresentação lá. Então a gente viu que não era um momento ainda, né, de fazer em praças, parques, né? Mas já havia o desejo de ir para a rua. Nós já estávamos fazendo em espaços abertos, mas espaços de alguma maneira protegidos, como os campos, né, universitários. A gente volta, faz no teatro. Sim, tem que imaginar que a gente vivia na ditadura ainda. Isso, né? Não tinha acabado ainda. Auge. Eduardo Portela. Quer dizer, o pau corria solto, né? Mas a gente fazia manifestações contra a expulsão, carta aberta para o Eduardo Portela, que era ministro da Educação do general Figueiredo. Na época, né? Uhum. Né? Então, tudo isso, eles acabaram sendo expulsos porque havia ainda uma força muito grande da repressão. E aí, a partir daí, a gente fica pensando como levar, como ir para a rua usando a linguagem teatral para discutir questões que a gente considerava emergentes. Naquele momento, né, a criação das usinas nucleares, primeiro momento, e a poluição do Rio Guaíba, era o momento da implantação do polo petroquímico, que a gente sabia. Só uma correção, eu disse que o Brasil discutia se ia fazer bomba, não era isso, o Brasil discutia se investir em usina nuclear. Não, mas também já estava. Então, o inconsciente não me traiu. Não. Também. Era pauta. Era. Na real, a questão da usina nuclear, por trás trazia a bomba. Não. O domínio da tecnologia e tal, para quem sabe para a criação da bomba. Então, isso são questões que a gente levanta nessas primeiras intervenções. Então, o OI-NOS associado às entidades ecológicas, como a Agapan, que é principal, mas outras também, a gente levou grandes manifestações dessa questão ambientalista para as ruas no início dos anos 80. Ou a gente pode pensar que todos os anos 80 teve grandes manifestações. Eu lembro que até 89 foram milhares de pessoas nas ruas, que começa em 81, no Dia Mundial do Meio Ambiente. A gente, então, fazia um cortejo, e esse cortejo, o início do cortejo era um cortejo teatral, trazendo personagens com máscaras, com grandes elementos, trazendo a questão do capitalismo, um grande boneco do Tio Patinha sendo carregado por escravos, ou depois a bomba, o Brasil chefiando a comissão da bomba, onde todos os países estavam ali identificados, os países que tinham o domínio da bomba atômica. Então, são grandes manifestações que são reprimidas ainda pela polícia, isso em 81. E a gente continua, mas é um teatro que acontece esporadicamente, que a gente depois vai chamar de intervenção cênica, porque era mesmo uma intervenção que acontecia aquele dia. Naquele momento, muitas coisas eram quebradas, destruídas pela nossa brigada, a Polícia Militar gaúcha, e ela chutava a bomba de papelão, destruía os bonecos do Galtieri, A gente fez manifestações pela paz nas Malvinas, eram os bonecos da rainha da Inglaterra, do general Galtieri. Todas essas coisas, era tudo muito violento.
Aí chega um momento que começa a não haver mais interferência da polícia, porque todos os anos a gente ia, pelo menos 2 vezes ao ano, a gente ia para a rua, mas sempre era difícil, porque as pessoas ficavam com medo, receosas, nós tinha que passar... Com razão, né? Com razão. Semanas construindo objetos para ir para a rua, que a gente não sabia se ia voltar ou não, né? E a gente... Aí, quando a repressão começa a arrefecer, assim, a diminuir, né? Que a gente vê, bom, fomos para a rua, fizemos, tudo bem. Vamos repetir ela no BRIC da Redenção? Vamos para o BRIC domingo, né? Já havia o BRIC na época, isso tudo 84, 85. 85, então a gente pensa, bom, é possível já criar uma encenação mais elaborada, né? Mais elaborada de teatro de rua, que é o Teon, Morte em Tupi-Guarani. Que é o primeiro espetáculo considerado, que a gente considera. Teatro de rua do Illinois. E aí, porque antes eram essas intervenções que aconteciam 1 ou 2 vezes no máximo, porque havia interrupções, havia problemas de repressão, né? Então a gente começa, a partir de 85, a apresentar, né? Primeiro no centro, na Rua da Praia, esquina democrática. Isso, depois no BRIC, no domingo. E a partir daí começam pessoas que estão ali no centro, nos convidam a levar no bairro, coisa assim, e começa então a origem de um circuito que toma uma forma, né, de projeto para o grupo, projeto independente, que às vezes a gente tem apoio, às vezes não, que vem desde 88. Né? Que é o projeto do teatro de rua. É, o caminho para um teatro popular, que é os nossos espetáculos de teatro de rua se apresentar em vários bairros populares, o máximo que a gente consegue naquele momento, né? Sempre é um projeto... E é um contato direto com a população, né? E aí é uma linguagem bem popular, assim, né? São espetáculos, assim, que tem uma abordagem direta das questões que levantam, não? Na realidade, porque às vezes a gente pensa assim, teatro popular tem que ser simplista. Não é o caminho do Oinóis. O Oinóis pretende sempre fazer o teatro mais elaborado possível, mas com questões que, de alguma maneira, esse espectador, né, que é a grande maioria da população, se sinta identificado. Né? Então, a gente trabalha com várias linguagens, todos os espetáculos que a gente montou nessa trajetória, né, para a rua sempre tiveram linguagens diferenciadas, né? Não dá para pensar que é sempre igual, muda um pouco, mas repete a fórmula. Do contato direto, né, do ator com as pessoas que estão ali passando, que não decidiram ir no teatro, né? O teatro vai ao encontro delas. Isso é muito rico, né, para o artista, né? Porque sempre tem essa abertura para o risco e para o improviso, né? Porque depende sempre daquilo que a gente contestava lá em 79, nós estamos colocando em prática. O artista tem que estar em risco, eles têm que estar... E no ambiente público. Principalmente no ambiente público. Né? Então, todas as coisas podem acontecer, é muito rico, acho que é rico para os artistas que participam, para o grupo, para o Oinóis aqui Travês, e também para a cidade, né? De alguma maneira, o Oinóis aqui Travês trouxe uma efervescência para essa questão do teatro de rua e foi fomentador de outros grupos. De outros grupos, exato, que vieram na esteira do Oinóis, né? E Porto Alegre teve um momento que tinha muitos grupos de rua, tanto é que se criou mostra de teatro de rua, né? Que a gente, em 22, conseguiu reabilitar.
tem recursos para fazer de novo, só que que existe um descaso da prefeitura total, existe a verba conseguida pelos grupos, né, de rua. Mas não chega. E não consegue acontecer, né? E também isso, né? Existe uma pouca... Não existe vontade política de apoio ao teatro de rua. Isso tem que ficar bem claro. Há muitos anos. Que é uma pena. E isso vai, claro, enfraquecendo, vários grupos vão desaparecendo. Houve períodos mais ricos, né? Mais grupos. O Festival de Teatro de Rua... Mas acabou. Isso que tu falou, né, de levantar a régua, né, da linguagem, né, não trabalhar com uma linguagem simplista, né. Uma coisa impressionante da linguagem do Oi Nós, especialmente no teatro de rua, são as máscaras, né, a coisa visual, né, a coisa é impactante, né, os figurinos, as roupas, as máscaras, sempre foi uma coisa muito forte no trabalho de vocês. Sempre houve uma preocupação que o teatro não reduzir, né, a ideia estética, né, do que a gente possa, de uma maneira bem rebaixada, falar em cultura popular. Não, a cultura popular é riquíssima, né? E a gente sabe disso, imagina o carnaval, né? Então, em cima e todas as festas populares são riquíssimas, né, em signos, em trabalho de artes visuais, de artes plásticas, né? Então a gente sempre apostou nisso, né? De fazer um teatro que criasse uma grande empatia com o público através dos seus elementos imagéticos, né? Uma outra coisa que eu queria voltar é quando tu falasse, né, que parece que a sina do Oi Nós é alugar, né, espaços, né, a dificuldade de conseguir ter um espaço próprio, né. Bom, e a Terreira da Tribo, né, começa lá em 84, é isso, né, na José do Patrocínio, né, que é, bom, um bairro boêmio, né, eu me lembro de frequentar a Terreira da Tribo, que também era um bar, né, que durante o fim de semana ficava até mais tarde, e ao mesmo tempo era um espaço cultural, e a Terreira da Tribo também tem uma importância por acolher uma escola de formação de atores, né? Ela é importante também por isso, né? Porque o Oi Nós também criou uma escola de teatro em Porto Alegre, né? Que vem de muitos anos, né? Décadas, né? E além da questão de ensinar o teatro, de formar, melhor falar, porque ensinar é uma palavra meio pesada, né? É uma formação de vida também, né? Porque a Terreira acolhe pessoas jovens, especialmente, que às vezes não conseguem se enquadrar, né, nas suas atitudes, no seu comportamento, num padrão mais convencional da sociedade, né? E encontram naquela vivência do teatro, que é também uma vivência pessoal, né? Uma experiência pessoal, né? Espaços de poder aprender coisas e exercer coisas, de conhecer a si próprio, né? Enfim, é uma escola de vida também a Terreira, né? Acredito que sim. Acredito que a Terreira cumpre esse papel, né, fundamental, que é abrir, né, para o máximo de pessoas a possibilidade de o contato com a arte. E no nosso caso, com as artes cênicas, com o teatro. Tá? Então, desde as primeiras oficinas que a gente começou a fazer ainda no espaço do Oi Nós Travês, lá no Teatrinho da Ramiro. Começou lá. E depois tomou corpo com a criação da Terreira em 84. Então, eu acho que a gente tem essa importância fundamental de criar, né, novos atuadores nesse sentido, que não é só a questão do artista, mas o artista que tem consciência, o artista e ativista político, aquela pessoa. É um conceito que tem, né? Uhum. Não é apenas um ofício, né? Uma profissão. E vários grupos, né, surgiram, né, nessa trajetória
das oficinas do Oinóis, que a partir de 2000 se constitui como uma escola de teatro popular, tá? Com diferentes oficinas no nosso espaço, que é a Terreira, e também na periferia, né? Então, nós somos, de alguma maneira, pioneira nesse trabalho de oficinas em bairros populares, né? E como é que está a sede da Terreira, né? Vocês estavam com um espaço novo que foi brutalmente atingido, né, pela enchente agora de maio? O espaço não é novo, né? Tá desde 2009, a gente aluga o espaço. Mas eu me refiro, não tinha uma nova casa agora que havia sido, enfim, conquistada junto à prefeitura, algo assim? Não. É que a história... A gente abriu uma grande discussão pública sobre a questão da Terreira ser, na realidade, um espaço público, né? Ser mantido pela cidade, né? Já que a gente considera o Oinóis como um patrimônio da cidade. Sem dúvida. Então, em 1994, a gente começou essa discussão, né? Ainda a gente estava há 10 anos na José do Patrocínio. Desde lá, a Terreira mudou várias vezes de endereço. Desde lá, a gente recebeu um termo de permissão de uso para um terreno na João Alfredo, que logo depois eles acabaram retirando e nos oferecendo uma outra possibilidade nesse governo que estamos vivendo agora. No início, né, a gente recebeu então uma proposta de encontrar um outro lugar na Zona Norte. Porque aquele não era possível construir, o da João Alfredo, por questões técnicas, né, depois de 10 anos. Mais de 10 anos. E aí se encontrou um terreno na Travessa Carme. E desde lá nós temos enfrentado toda a burocracia. A Travessa Carme é na Floresta. No bairro Floresta. Na mesma zona que hoje a Terreira fica, no 4º distrito, né? E desde lá nós temos enfrentado barreiras burocráticas. A má vontade continua desde sempre. Então, isso se arrasta desde os anos 90, 30 anos, né? 94 a 2024, 30 anos. O que diz muito sobre a importância que o poder público dá à cultura, né? Mas, Paulo, eu queria encerrar aqui lembrando uma coisa que é muito curiosa também. Quando tu era adolescente, tu fez uma vez uma promessa de que não ia cortar o cabelo, né? Enquanto não acabasse a Guerra do Vietnã. Como é que é essa história? Então, na realidade, tem uma entrevista do John Lennon, né? Eu não sei se é aquela que ele dá a entrevista na cama com a Yoko. O protesto no hotel em Amsterdã, Isso, né? o protesto pela paz. Ele ficou uma semana na cama, né? Isso. E aí ele diz, não cortem o cabelo antes do final da Guerra do Vietnã. E eu era um dos jovens que... Levou ao pé da letra. Ao pé da letra, Não, acho que era um grande movimento... Mas consta que quando acabou a Guerra do Vietnã, tu falou assim, não, mas eu não vou cortar o cabelo ainda. Não, eu cheguei a cortar e depois não cortei mais, mas cheguei a cortar... Porque fazia parte daquele ritual daqueles vários jovens, né? Sim, daquela época, jovens da época, que tinham... A gente gostava. O cabelo tinha um símbolo, né, pra gente. Né? Sim, as poesias do Torquato Neto que falam, né, de não cortar o cabelo, né, como uma atitude ética, né? Olha só, era como a gente se sentia mesmo. E na realidade é isso. Mas a juventude daquele momento teve uma importância muito grande numa mudança política em todo o mundo, né?
E foi Verdade. essa juventude também que foi uma resistência contra a ditadura civil-militar. E não só isso, como também foi protagonista de uma transformação, né? Ética, estética, comportamental, né? Claro. E sem dúvida alguma, nós, enquanto essas coisas aconteciam no mundo todo, em Porto Alegre se teve, né, reflexo isso em Porto Alegre, o Nós participou, um dos reflexos disso, não só o reflexo e protagonista dessas transformações aqui em Porto Alegre, né? É a questão da luta ambientalista, né? Que hoje está tão em evidência. Lá em 79, a nossa esquerda tradicional não levantava essas bandeiras, né? Até hoje tem dificuldades. Certas questões até identitárias também causam ainda uma certa controvérsia. Mas Paulo Flores, uma honra recebê-lo aqui no podcast do Rua da Margem. E tudo de bom para a Terreira, né? Que a Terreira consiga conquistar o seu espaço e muitos anos de vida, né, para esse grupo de teatro que tanto bem faz a Porto Alegre. Só posso agradecer. Agradeço, Foguinho, que a gente se conhece há tanto tempo. Faz um tempinho já. E tantas lutas e batalhas aí pela cidade, né? Então, obrigado. E o podcast Roda Margem volta daqui 2 semanas. A gente se vê por aí. Um abraço. Adjuntos, a gente pode mais.